Bem-vinda à Conexão Encaracolada. Hoje eu vou conversar com a Fernanda. Fernanda, se apresenta aqui para nós, por favor. Oi, Alessandra. Eu sou a Maria Fernanda, eu sou empresária por trás da Fernanda Santos, uma marca de joias e semijoias, que trabalha favorecendo a energia que as pedras carregam, pois as minhas peças, todas elas vão pedras naturais. Eu sou reikiana também, então todas as peças, antes de elas chegarem no meu ateliê, e depois eu faço o tratamento da energia das pedras. Sempre que elas chegam aqui, eu coloco elas na terra para a gente fazer esse processo de limpeza das pedras, porque a gente sabe que nas pedras elas são capazes de absorver muita energia. Então, eu sempre tento ter esse cuidado com as pedras nesse sentido. Então, eu deixo sempre elas ali em processo de limpeza. Depois, eu faço a elaboração das montagens das peças e até chegar ao cliente final. E quando chega, antes de chegar no cliente final, eu faço aplicação também de reiki nas peças para que essa energia seja favorecida para as pessoas. Nossa, que negócio diferente, né? Eu já te conhecia, a gente já se conhecia, e eu achei fantástico o teu negócio, porque ele mexe muito com energia. E tu faz o design dessas peças também. Sim, exatamente. Eu gosto nas semijoias, porque eu comecei em 2020, né, que eu tive a ideia de todo o projeto, de todo o trabalho, e eu ainda não tinha todo esse conhecimento por trás, né, das pedras e tudo. Eu sabia que elas tinham esse poder, mas eu não sabia que era tão forte e tão grande, e como elas poderiam nos ajudar no nosso dia a dia. Então, quando eu comecei a desenvolver a marca, eu vi todas essas possibilidades de tornar as peças terapêuticas, né? Então, eu tenho esse cuidado quando eu faço esse processo de montagem. Então, eu comecei fazendo a parte das semijoias, que eu queria um metal que não desse alergia de contato nas pessoas, porque eu também sofro muito com isso. Então, a gente quer estar sempre produzida, né? Colocar aquele acessório. E muitas vezes uma peça pode dar alergia de contato e causar sérios danos para a nossa saúde. Então, eu tive esse cuidado na hora de desenvolver a marca. Então, aí eu comecei com a parte de semijoias, eu faço, então, as temáticas, né? Desenvolvo um tema para cada coleção, desenvolvo a coleção de semijoia com as pedras, faço daí todo o significado que ela tem dentro da coleção, e faço a montagem, o desenho, né? Aí faço a compra dos materiais que necessita para fazer a produção, e tenho todo esse trabalho de montagem e depois de venda para o cliente. A comercialização. Ô, Fernanda, e tipo, por exemplo, tu faz um colar. Quantos desses colar você faz? Tem alguma quantidade ou não tem? Tem. Quando eu vou fazer a produção da coleção, eu normalmente faço como se fosse o mapa da coleção. E aí ali sim, e aí na coleção eu vejo ali a quantidade de famílias que vai para cada coleção, e dentro dessa família vão pulseiras, brincos, colares, e aí eu vejo a quantidade de colar que vai para cada. E aí, então, varia de modelo para modelo. Tem modelo que eu faço, quando ele é mais elaborado, ele tem um valor maior, eu acabo fazendo em menor quantidade, de 3 a 5. E quando é um colar que ele é mais básico, que eu vejo que vai ter mais saída, eu acabo produzindo numa escala maior, né? Agora vai aumentando de acordo também com o crescimento da empresa, né? Claro. E que organização, né? Tem que ser bem organizada. Sim, tem que ter uma estratégia por trás. E quanto de tipo assim, a próxima coleção você já tem ela pronta, desenhada ou ainda não? Eu estou terminando de desenvolver, na verdade, a próxima coleção. Tá, por que eu pergunto isso? Porque organização é tudo, né? Quando a gente está falando em empresa, em empreendimento, tu já tá pensando lá na frente na organização da tua próxima coleção. Que aí você vai ter que comprar, sei lá, as correntes, comprar as pedras. Aí tu tem que trabalhar tudo isso que você falou que você
enterra as pedras, enfim, tem todo um processo, né? Não é uma coisa que chega, tu monta e vende. Não, eu gosto de Não. fazer então, existem várias pessoas que trabalham de diferentes formas. Vamos, Essa claro. foi a forma que eu acredito que eu encontrei para desenvolver, que ela é mais estruturada e planejada, né? Então, eu gosto de fazer esse mapa para ter um planejamento melhor, né? Para ver ali a previsão de erros também, que pode ocorrer Claro. nesse meio. Porque quando eu desenvolvo a coleção, eu primeiro faço um mostruário para ver se essa coleção realmente vai dar certo, como é que vai ficar, como é que vão casar as peças, né? Então, eu gosto de ter uma conversa ali entre elas. Então, eu prefiro fazer dessa forma mais estruturada e planejada. Casar Desculpa. Uhum. Casar a peça, você diz, tipo, colar, meio que combinar com a pulseira? É mais ou menos Isso, isso? Ah, tá. isso. Mais ou Mas menos não isso. é um conjunto, é considerado conjunto ou tu prefere casar que eles fiquem próximos? Então, dentro da família, a ideia é que, porque tu vai ter a coleção, nem todos por exemplo, nem todo colar vai combinar com o brinco da coleção. Mas Entendi? entendeu? Mas dentro da coleção, vai ter os temas, perdão, as famílias. E Tá, dentro dessa família, a ideia é que todas essas peças tu consiga utilizar entre elas, entendi. entendeu? Ah, que legal, entendi. Entendi. Então, a pessoa que usa um colar, um brinco, você faz anel também? Faço anel também. Anel fica super energizada. Sim, exatamente. Que legal. Um diferencial do meu trabalho de joias é esse, porque eu gosto de ver a necessidade do cliente, ver o que ele precisa, porque muita gente vem me relatar, eu preciso de mais energia ativa durante o meu dia, eu estou muito parada, né? Entendi. Então, eu procuro ver o que ela precisa de energia, né? Esse é só um exemplo, né? Claro. E aí eu desenvolvo o briefing para ela, vejo ali quais pedras ela poderia utilizar, e aí a gente desenvolve uma peça em cima desse briefing para ela, né? Então, aí se torna uma peça bem personalizada para a pessoa. Entendi. Então, você faz peças personalizadas conforme a Sim. necessidade das clientes. Que massa! Que legal isso. Isso é muito interessante, porque eu acredito, pelo menos, que está se falando muito mais de energia, né? Eu sou reikiana, também tenho um curso aí há, sei lá, quantos mil anos atrás. Vai, mais de 10 anos eu tenho, acho que foi 2009. Então, vai muito tempo. Uhum. Foi 2009 que eu... Foi 2009, 2010, por ali que eu fiz meu curso. Mas aplico muito pouco, se faço autoaplicação, é só para mim mesmo, que sou bem metida nessa área. Não, mas E eu como é importante acredito que o reiki ele é muito importante, né? para todo mundo, né? Uhum. Então, essa energia que já vem das pedras faz uma diferença muito grande, porque a pedra carrega muita informação, né? Sim, exatamente. E ela suga muita coisa também, né? No dia a dia. Exatamente. Você ensina. Fala, pode falar. Não, pode falar. Você Pode ensina prosseguir. alguma coisa para as suas clientes, tipo, existe alguma renovação das suas pedras, por exemplo? Alguém comprou, ficou lá um ano com a peça. Existe alguma renovação desse processo de limpeza? Ou você ensina, ou você faz? Como é que funciona? Nas pedras, tu se refere, né? Uhum. O que eu oriento as pessoas? Sempre quando tu for utilizar uma pedra, uma peça sua, tu mentalizar. Por exemplo, hoje eu coloquei essa pedra aqui, que é uma pedra de ametista. Uhum. E a pedra de É um ametista, ela coração. é um coração de ametista, é isso mesmo. Ai, que linda! E esse coração de ametista, ele tem uma energia forte de serenidade, de tranquilidade, de clareza nos pensamentos. Então, é uma pedra que eu, por exemplo, gosto muito de utilizar para trabalhar, para me trazer essa serenidade e essa calma na hora que eu estou desenvolvendo os meus projetos, né? Então, quando eu vou utilizar essa pedra,
eu gosto de segurar ela com a minha mão emissora, que é a minha mão direita, e mentalizar a intenção que eu quero que ela me dê para esse dia. Que ela me dê clareza dos meus pensamentos, para eu ter foco nas minhas atividades, e me trazer toda essa energia de tranquilidade na hora que eu estiver desenvolvendo o meu trabalho. Entendi. Depois, quando daí ela vai, né, trabalhar contigo durante o teu Sim. dia, lógico que ela não vai fazer todo o trabalho sozinho, Não, né? claro, Então, né? tu precisa também te É. ajudar com a sua meia qualidade. E, e aí, depois do final do dia, quando você for finalizar, que tu vai tirar a peça, eu recomendo que as pessoas não durmam com as peças, né? Nem tomem banho, porque daí vai perdendo o banho da cor, né? Da peça. Tá, E aí do metal, no caso, né? tá, sim. E aí, depois, sempre com as minhas peças, eu mando uma barrinha de selenita. Essa aqui. Eu ia te falar isso. Eu mando junto uma barrinha de selenita, né? Sempre junto com as peças. E a pessoa pode deixar ela junto, quando depois de utilizar. Aí ela agradece a energia que a peça enviou para ela de proteção no dia, né? A energia que ela mandou, e coloca em cima. E aí, essa selenita, ela é uma pedra que ela tem um processo de autolimpeza. E ela é capaz de limpar e purificar as outras peças. Então, se tu deixar junto, a selenita vai limpar a energia que a ametista absorveu durante todo o dia. E aí, no seu próximo uso, tu pode fazer esse trabalho novamente, de criar a intenção, utilizar e depois agradecer. E deixar ela repousando sobre a pedra. Uau, perfeito. Nossa, eu ia te falar da Selenita mesmo. Cara, que legal, muito legal. Sim. É, é... Quando eu escutei você falando, primeira vez que eu escutei você falando do teu negócio, falei, cara, que sacada, que interessante, porque é algo que tu trabalha na peça, né? Uhum. Claro que vai ter, como a gente sabe, tem muita coisa que vem de fora, inclusive de pedra mesmo. Sim. Mas Tem é que tomar com muito outro. cuidado, inclusive, com isso, né? Ah, claro, da onde que É. vem, claro. E com Uhum. que quem fez, com que carga que fez, né? As pessoas acham que Exatamente. só usar um produto é simples, né? E Uhum. eu tô muito naquela ideia que, por exemplo, eu não compro de lojas onde eu sei que quem fabrica são mulheres que foram escravizadas, entendeu? Ou crianças Uhum. que fazem, enfim, não compro, porque eu acho que a minha visão é outra. Então, né? Enfim, Uhum. e por aí vai. Então, Sim, tem algumas teorias aí, né, por trás. Eu acho que é muito também, porque tudo que a gente coloca, que a gente desenvolve, a gente deposita uma energia em cima daquilo, né? sim, Então, assim, nesse caso, além de ter ali o seu trabalho que envolve ali um certo abuso, também a energia que vai ficar naquilo ali também é uma energia que não vai bem, né? E você vai utilizar aquilo, vai botar em cima de você, né, do seu tempo, do seu corpo. E então, que energia que tu tá colocando ali para cima de você, né? Eu também, eu gosto, eu presto muita atenção, inclusive eu tomo muito cuidado com os meus fornecedores por conta disso, para saber se sim, foi realmente obtido de uma forma legal, de uma forma regular, sim. que eu acho que É, são muito importantes, né? muito. É que nem comida. Se a gente vai fazer uma Uhum, comida com. Se eu tô com raiva, enfim, um saco cheio, uhum, nem faço, porque eu sei que isso vai passar para frente, né? Então, isso é muito importante a gente tomar muito cuidado, porque ainda mais agora que a gente fala bastante sobre energia, né? Eu acho que sempre sim, se falou. Vamos dar uma recapitulada. Sempre se falou muito, só que as que falavam eram tudo queimada, morta, enfim, né? Agora que a gente está falando mais de uma forma um pouco mais aberta, as pessoas estão aceitando um pouco mais isso, porque ainda é muito fechado esse assunto, né? Então, o que eu senti, né? Eu sou, Uhum, até, tu comentou do seu processo de Reiki, né, que tu fez em 2009, certo? sim. Eu me formei, eu fiz o curso de Reiki, eu fiz o 1, 2 e o 3 no ano de 2021. E Uhum, para mim foi uma virada, assim, porque eu tive uma mudança na minha vida, até depois de me tornar empresária, abri a marca da Fernanda Santos,
E para mim, o reiki, ele entrou de uma forma muito boa, porque eu sempre fui uma pessoa que tive mais essa ansiedade, até eu acho que foi isso um dos grandes motivos de eu buscar essa terapia nas Uhum. pedras, né? Eu queria me curar e acredito que eu posso ajudar outras pessoas nesses processos também, de se observar, para compreender quais energias a gente precisa fortalecer na gente, né? Sim. E o reiki, ele me ajudou muito em todos esses processos, porque ele Legal. me trouxe essa tranquilidade. Como você falou, né, você fez e você não pensou em fazer em você. Quando eu fiz o reiki, eu também não tinha intenção de aplicar em outras pessoas. Eu tinha feito muito para mim, porque eu tinha ouvido falar que era uma descoberta muito boa, né, um processo muito bom para a gente ter. Sim. E eu entrei muito com esse intuito. E aí eu comecei a desenvolver a criar o hábito, né, de fazer a autoaplicação todos os dias, e isso me Uhum. ajudou muito, me trouxe uma serenidade, uma tranquilidade muito grande e uma clareza nos meus pensamentos na hora de eu executar as minhas tarefas e me deixar menos com essa sensação de ansiedade, né, que todos nós temos, é uma coisa normal. O Sim, negócio é a gente saber equilibrar isso, né? sim. Então, o Reiki, ele me ajudou muito nesse processo e eu recomendo para todo mundo. Todo mundo. Eu também recomendo. E depois me, que eu fiz, que eu estudei o reiki, surgiu a oportunidade de eu, inclusive, fazer o reiki, aplicar, né, em outras pessoas. Ah, sim. E aí, hoje em dia, inclusive, essa semana eu vou retornar para fazer a aplicação de reiki de novo. E é uma coisa que, para mim, me faz muito bem, me traz uma tranquilidade muito grande, assim, de executar e fazer e ver como traz, como é bom para outras pessoas também. Muito. Nossa, que legal. Na verdade, eu fiz em 2009 e depois, em 2012, eu abri o salão. E acabo que eu usava isso na cabeça das mulheres Aham, lavando, que a gente tem que pedir permissão, eu sei disso. sim. Mas, às vezes, lavando é uma. Porque como eu mexo, né, na cabeça, é um lugar onde tem muita coisa, muita informação, muita coisa. Sim, Então, a gente ali fazendo aquela massagem troca energia, né? Então, eu deixava uma energia mais positiva do que sugava a que elas tinham na época, né? Enfim. sim. Então, eu usava muito em relação a isso, e também como uma autoproteção, Uhum, porque é muita mulher, é muita energia, é muito tudo, sim, né? exatamente, E isso que eu estava pensando. e nos salões a gente tem no salão, que agora a gente só tem um, eu tenho muita pedra, muita drusa de ametista, tem muita pedra, coisa grande, porque eu Aham. sei que precisa ser grande. O negócio são Então, grandes, são grandes, são sim, grandes. então, até tu falou isso a respeito, até posso comentar, né? As pedras, elas são interessantes, porque elas têm os tamanhos grandes e os tamanhos pequenos, né? Uhum, E é energia, é frequência. Então, quando uma pedra é pequena, ela vai ter um campo de frequência, né? Um que ela vai uhum, passar. Então, assim, essas pedras menores, elas são boas para a gente manter com a gente, tipo, no bolso, colar sim, na orelha, né? Então, essas peças menores são boas para a gente manter conosco. E as pedras maiores, elas são boas para fazer essa limpeza no verdade, ambiente, né? A sim, drusa de ametista ela é uma pedra muito boa para fazer essa transmutação de energia no ambiente. sim. Tem Realmente é. várias, E no várias, salão ainda que circula muita gente, né? E sim. muitas pessoas que não sabem ali como elas estão, às vezes a pessoa Sim. se desentendeu em casa, com o pai, É, com a mãe, com os filhos, e aí, inconsciente, ela acaba até passando isso para outras pessoas, né? Por isso que é tão bom a gente ter a nossa proteção de energia, para que a gente evite deixar outras energias externas entrar dentro do nosso campo, né? isso aí. As pessoas mais empáticas, que têm essa sensibilidade maior, elas tendem muitas vezes a, depois de ir em ambientes muito movimentados, muito lotados, cheio de gente, às vezes fica assim, meu Deus, eu tô me sentindo meio mal, mas eu nem sei exatamente o porquê que Que eu é? tô. Porque, na verdade, provavelmente está captando algo que também não é só teu, né? Mas é isso. É isso, é muito interessante, porque no começo, quando eu comecei, eu ficava muito cansada muito rápido. Eu chegava em casa destruída, mas não era para tanto, entendeu? Uhum, E aí eu comecei a entender, enfim, comecei a entender muito mais as pedras, porque quando eu fiz cosmetologia estética,
Vou te contar uma coisa que eu não sei se eu contei, acho que em algum lugar eu já falei sobre isso. Mas existe uma evolução humana, né? Graças a Deus. Então, vou te falar a minha, que em relação a pedras. Eu fiz uma matéria que se chamava SPA e alguma coisa, que eu nem lembro o que era. E a professora na época era uma matéria online, e a professora perguntou para a gente falar sobre as pedras, a importância das pedras. Nossa, eu, como uma ignorante da época, falei, pedra é uma pedra, não tem importância nenhuma, seja qual é, só muda a cor. Né? Enfim, falei, ela queria saber qual era a nossa visão, e eu fiz toda uma redação nessa visão aí. Ok, passaram-se uns bons anos, e eu fui estudar e me apaixonei por pedras. E vi que ainda bem que eu não tenho nem guardado esse documento, sei lá, tomara que ele tenha evaporado na face da terra, porque a ignorância da minha redação na época foi muito grande. E hoje eu vejo que como as pedras são importantes, né? Um tempo, acho que não lembro quantos anos atrás eu fui para Soledade, que é aqui no Rio Grande do Sul, com uma amiga que tem uma loja de pedras aqui no meu bairro, e a gente foi passear. Gente, a gente entrava naqueles lugares, as pedras, na frente do lugar tinha uma pedra enorme, e era quartzo rosa, era ametista gigante, tipo, para abraçar a ametista, eu e ela tinha que dar as mãos, assim, sabe? Ao redor da ametista. Coisa mais linda do mundo, assim. Surreal. Você entrava naqueles galpões, muita energia, muita pedra. Então, a gente evolui, né? Exatamente. Ainda Exatamente. bem. Até tu falou isso, quando eu comecei a trabalhar com as pedras ali em 2020, eu também não tinha todo esse conhecimento, né? E aí eu fui começar a estudar, aí eu fui vendo assim, gente, eu tô mexendo e trabalhando com algo tão grande, tão grandioso, que pode fazer tanta cura. E tanta gente que mexe e trabalha com isso não tem nem noção, né? Noção. E aí foi onde eu comecei a estudar mais, mas tá, se eu estou trabalhando com isso, eu quero realmente ter conhecimento sobre o que é, né? Claro. E aí eu comecei a estudar cada vez mais, cada vez comecei a gostar mais, e eu sempre fui assim meio bruxinha, digamos, né? Sempre gostei muito dessa área holística, desde criança eu sou uma pessoa extremamente curiosa de autoconhecimento e tudo. Legal. Sempre gostei muito da parte de astrologia também. Então, sempre gostei de estudar essa parte, né? Eu lembro, estava até lembrando esses dias que eu tinha um peixinho que a minha mãe me deu quando eu era pequena, de fluorita. E a minha mãe dizia que era um peixinho da boa sorte, assim, onde de guardar assim, do lado da minha cama. Mas eu não tinha noção do que era, né? Não tinha nem noção de que pedra que era. E fui ver agora, assim, né? Que eu comecei a estudar. Aí eu comecei a trabalhar com isso. Eu assim, não, eu acho que preciso de mais embasamento teórico. Aí eu fui atrás de fazer um curso de psicoterapia para entender. Aí depois fiz o Reiki, que daí eu consegui aplicar isso. Porque tem uma outra coisa, né? Que a gente estava falando dessa questão de energia. Tudo tem energia, né? E se tratando das joias mesmo, eu não tenho nenhum lingote aqui para te mostrar, porque a prata e o ouro, eles vão vir num pedacinho de metal, né? Num lingotinho de metal. E a gente faz essa fusão do metal ali. E aí depois a gente vai moldando e desenvolvendo toda a peça, né? Tu é ourives também? Sim, sou ourives também. Ah, meu Deus, Fernanda, que currículo! Sou ourives também. Inclusive, hoje estava ali com a mão na massa. Que massa! Vai, continua, desculpa. Adoro o trabalho manual. É que eu tive que parar. Falei, peraí, você também derrete tudo? Eu acho muito legal isso. Que massa! Nossa, me realizo fazendo isso. Então, assim, é toda uma energia que tu bota ali para desenvolver o teu trabalho, né? Claro. Não precisa estar com a cabeça boa ali, porque a pessoa que vai utilizar aquilo ali, ela tende a sentir essa energia que tu botou. Né? Então, imagina, eu desenvolvi anel de noivado, e daí a pessoa tem que ter essa energia boa, né, com ela. Claro. Então, a gente manda ali tudo que a gente pode de positivo. Que massa. Nossa, é muito legal isso. Eu achei fantástico essa tua ideia, porque ela é muita...
É muito particular teu, né? É um negócio muito particular teu. Para fazer em grande escala, eu acho que é delicado, né? O teu negócio é mais boutique, né? Sim, exatamente. As joias eu nem tenho a intenção de fazer em alta produção, né? As Uhum, semijoias ainda pretendo aumentar, expandir a marca, mas das joias, tá. a ideia mesmo é que fique uma coisa mais exclusiva para ficar personalizado e não perder Entendi. esse valor, né, de energia Entendi. para Ai, que gosto de trabalhar legal. com qualidade, né? Muito legal. Nossa, Fernanda, depois você me manda todas as suas redes sociais, contato, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, porque a gente tem que espalhar muito mais esse teu negócio, que é Ai, muito legal. gratidão. Tu faz peça assim, tipo, se a pessoa mora no Rio de Janeiro e te ligar, tu faz uma peça também à distância? Sim, Faria. inclusive eu tenho uma Uhum. cliente no Rio de Janeiro, tá? Já Olha, enviei, que legal. já enviei para o interior daqui de Santa Catarina, já enviei para São Paulo, Ah, então tá. para o Rio Mas Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, que e legal. já andei exportando também peça para a Alemanha. Olha que massa! Uhum. É uma ideia muito legal, que tem que ser bem difundida, né? Ai, que legal! Ai, que bom conversar contigo. Adorei o nosso papo. Te agradeço, muito obrigada. Me manda as tuas informações que eu vou colocar aqui abaixo na descrição do vídeo para as pessoas te procurarem. Claro, com Tá certeza, bom? eu vou mandar sim. Então tá, beijo. Até. Tchau, Obrigada, tchau. beijo, tchau, Tchau, tchau. tchau.